dia, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos possam estar muito bem, né? Estamos aí chegando no nosso mês de junho, estamos na metade do ano já. Passou rápido, né? Ou não? Sentiram que passou devagar por conta aí da pandemia? Na verdade, não dá nem para a gente sentir direito, né? Piscou, a gente já está aí na metade do ano. Espero que todos vocês possam estar muito bem. Continuemos então, pessoal. Na última aula, nós trabalhamos a respeito das camadas da atmosfera. Nós falamos ali das 5 principais camadas, o que é que acontece em cada uma delas, qual é a quilometragem que se atinge, por exemplo, né? Um sobrevoo, a ocorrência de uma aurora boreal, né? Onde é que a temperatura ela fica negativa, onde é que essa temperatura ela ultrapassa ali cerca dos 1000 graus Celsius, por exemplo, né? Tudo isso acontecendo então na camada da nossa atmosfera, ok? Daremos então continuidade falando dessa parte do nosso capítulo. Aqui nós temos essa representação, né? Dessa irradiação da energia solar chegando então até o nosso planeta. Boa parte dessa energia que chega até o nosso planeta, ela acaba sendo propagada ali, né, por parte de todo o território, por parte de todo o continente, e nós sabemos então que a nossa atmosfera ela é formada por gases. E essa composição em gases, ela vai dar um certo efeito, né? Chamado ali esse efeito estufa. Vocês já devem ter escutado falar aí nos jornais, né? Inclusive sobre essas situações. E aí nós temos então o efeito estufa. Ele é um fenômeno natural, né? E ele vai ocorrer devido à concentração desses gases na nossa atmosfera. Essa concentração, basicamente, ali, ela acaba formando uma camada que permite a passagem desses raios solares e a absorção de calor também. Então, ocorrem essas duas situações. Uma é a passagem desses raios solares e a outra é a questão da absorção desse calor. Esse processo é responsável por manter a temperatura da Terra adequada, garantindo o calor necessário. Sem ele, nosso planeta seria muito frio e a sobrevivência dos seres vivos seria diretamente afetada, né? Então, vamos pensar o nosso planeta sem a ocorrência, então, desse processo chamado de efeito estufa, que é um fenômeno natural. Possivelmente, nós não conseguiríamos manter a vida aqui no nosso planeta por conta dele se tornar, então, muito frio, né? E a gente tem essas características. Seguimos então. Quando os raios solares atingem a superfície da Terra, né, devido a camadas de gases de efeito estufa, cerca de 50% deles ficam retidos então na nossa atmosfera em si. A outra parte atinge então a superfície da Terra, fazendo com que ela se aqueça, né, e irradie então calor. Então, esse 50% vai ficar retido, o restante vai acabar, né, sendo irradiado ali em forma de calor, aquecendo então a nossa superfície, certo? Os gases do efeito estufa podem ser comparados a isolantes, pois absorvem parte da energia irradiada pela Terra, né? Então, nós temos essa característica de um processo de isolamento de todo esse calor, né? E, posteriormente, esse processo de absorção dessa energia que acaba sendo aí distribuída, né, por todo o nosso planeta. E é importante levar em consideração que a liberação dos gases do efeito estufa acabaram aumentando. E quais foram os fatores que acabaram contribuindo para este aumento? Então, nós temos ali diretamente relacionado às atividades humanas. As atividades humanas, principalmente as atividades relacionadas a questões industriais, né? Elas acabam ali influenciando diretamente nessa camada desse efeito estufa em si. Esse acúmulo de gases faz com que mais quantidade de calor esteja sendo retida na atmosfera, né? Por conta desse acúmulo desses gases, isso resulta no aumento, então, da temperatura. Então, nós temos esse aquecimento, né? Que vai ocorrendo ali nessa superfície. Consequentemente, gerando aí o que se chama, algumas pessoas acabam defendendo a ocorrência, então, desse aquecimento global em si, né? Apesar de alguns cientistas não acreditarem nessa característica do aquecimento global, outros defendem, então, a ocorrência, né, e a existência dele por conta das ações antrópicas, quase não saiu, né? Por conta das ações antrópicas, ou seja, as ações humanas, né? Os gases do efeito estufa são aqueles que dificultam ou impedem a dispersão para o espaço da radiação solar que é refletida pela Terra. Grande parte desses gases é produzida pelos seres humanos, em diversas atividades, principalmente pela queima de combustíveis fósseis, atividades industriais
queimadas de florestas. São os exemplos aí mais recorrentes que nós temos das atividades humanas que acabam influenciando diretamente neste processo, né? E aí nós vamos ver os principais gases desse chamado efeito estufa, então. Dióxido de carbono, CO2, né? É um gás expelido pela queima de combustíveis utilizados em veículos automotores, à base de petróleo e o gás também, da queima de carvão mineral nas indústrias e da queima das florestas, como já foi mencionado também. Monóxido de carbono, CO, é um gás incolor, inflamável, tóxico principalmente, produzido pela queima em condições de pouco oxigênio e pela alta temperatura do carvão ou outros materiais ricos em carbono, como derivados de petróleo, por exemplo. Então, nós temos essa ocorrência, né, desses principais gases relacionados, então, ao efeito estufa em si. Clorofluorcarbonetos, né, CFCs, é um composto formado por carbono, cloro e flúor, proveniente, então, ali dos aerossóis e do sistema de refrigeração. Óxido de nitrogênio é um conjunto de compostos formados pela combinação de oxigênio com nitrogênio. É usado em motores de combustão interna, fornos, estufas, caldeiras, né, incineradores, pela indústria química e pela indústria, então, de explosivos. Esses são os principais gases relacionados a esse processo que tendem aí, de certa forma, a contribuir para esse aumento no processo do efeito estufa em si. Como já foi falado, né, o efeito estufa ele é sim um fenômeno natural, mas que por estar sendo intensificado pelo homem acaba se tornando prejudicial então ao nosso planeta, né? Algumas coisas que fazem com que o efeito estufa se intensifique são, nós já mencionamos, né, para a gente aprender aí de certa forma, queima de combustíveis fósseis é um desses fatores, queimadas das florestas aí no caso, criação de gado e também relacionado então às pastagens, né? São os principais aí que a gente vai encontrar como essas características em si. Essa imagem, pessoal, é do material apostilado de vocês do SAS, tá? Vocês procurem lá na apostila que aparecem para vocês aí essa característica, né? E aí a gente tem essa linha em rosa, que representa aqui pelo número 1, né? Rosa, lilás. Parte da radiação é refletida pela Terra e novamente refletida pela atmosfera, sendo absorvida pelos gases do efeito estufa. É o que acontece, né? A gente tem ali, então, esse sentido aqui da seta, né? Ela acaba sendo refletida e depois ali absorvida pela nossa atmosfera. No 2, né? Que está representado pela linha vermelha aqui. Parte da radiação é refletida pela Terra, retornando então ao espaço. Então, parte dessa radiação que chega até aqui a característica da superfície do nosso planeta, né? Ela acaba então sendo ali tendo processo de retorno para o espaço em si. A 3, representada pela linha azul. Parte da radiação é refletida pela atmosfera, retornando também ao espaço, né? 4, representado pela linha verde aqui. Parte da radiação é absorvida pelos gases, né? Pelos gases estufa ali para gente, aquecendo então a Terra. Então, nós temos aqui o 4 representando, né? Essa entrada dessa radiação. Representação da radiação originada do Sol em direção à Terra, né? E a gente tem então a camada da nossa atmosfera aqui também presente, ok? Analisem depois na apostila de vocês. E aí nós vamos falar um pouco, esse trecho também é da apostila, que faz referência, então, a essa degradação da camada de ozônio, também muito pesquisada por cientistas, muito aí procurada, né, nessas formas de pesquisas que a gente vai encontrar, e muitos tentam aí dar a resposta, então, por conta dessa degradação dessa camada de ozônio, né? A camada de ozônio é composta por moléculas de 3 átomos de oxigênio, né, que se localizam entre 20 quilômetros e 50 quilômetros de altura, com elevada concentração em torno de 25 quilômetros. Então, parte ali dos 25 quilômetros, ela acaba tendo ali essa elevada concentração. Ela é fundamental para a existência e disseminação e a manutenção de formas de vida na Terra, pois atua como um filtro natural ao reter parte dos raios ali ultravioleta, permitindo então que cheguem apenas níveis adequados à superfície terrestre. Então, a camada de ozônio ela acaba sendo importantíssima por conta dessa proteção, né? Como já foi mencionado no texto, faz essa referência, então, como se fosse um filtro mesmo,
que vai reter boa parte dessa energia que nós vamos encontrar na camada ali da atmosfera em si e vai permitir somente que chegue o necessário, né, aqui na superfície em si, né? Os raios ultravioleta consistem em energias eletromagnéticas emitidas pelo Sol. Eles são fundamentais para a vida terrestre, mas em abundância podem ocasionar diversos problemas de saúde para as pessoas, como, por exemplo, o câncer de pele. Então, a nossa pele ela é muito sensível a essa situação dos raios ultravioleta, e por isso é muito recomendado o uso de filtro solar, o uso de protetor solar em si, né? Quando nós somos jovens, a gente acaba não se preocupando tanto com isso, né? E aí, quando chega ali na fase da velhice, que a gente vai analisar que realmente a nossa pele sofreu aí durante anos e anos por conta desses chamados raios ultravioletas em si. Continuemos. Pessoal, aqui eu tenho, né, esse mini vídeo, acho que dura aí alguns segundos, né, se não me engano, para a gente ter uma noção de como é que se comportou essa camada de ozônio até o ano de 2013, propriamente. Então, vocês analisem, tá? Vou colocar aí para vocês analisarem. É coisa muito rápida. E depois, se vocês quiserem acessar, nós temos aqui, então, este endereço para que vocês possam observar, ok? Então, aqui a gente consegue perceber, né, toda essa transformação, toda essa mudança presente, então, ali na camada de ozônio, né, e a gente observa que houve, sim, muita mudança. E isso vem trazer para a gente ali, então, diversas situações em si, né? Esse chamado buraco da camada de ozônio, como se tornou conhecido, né, o problema é, na verdade, a redução da concentração de ozônio, em especial sobre as áreas polares e circumpolares. Esse fenômeno se desenvolve a cada ano, alcançando sua área mais extensa e em seu menor acúmulo de ozônio, por exemplo, entre setembro e outubro. Então, tem esse período, né? Tal fato permite uma passagem mais intensa de raio ultravioleta que tanto causam problemas à saúde para os humanos, como ameaçam a sobrevivência de espécies de animais e vegetais. Então, a ocorrência desse chamado, desse buraco aqui na camada de ozônio, de certa forma, vai acabar permitindo aí essa entrada desses raios ultravioletas de forma um pouco mais intensa. E por isso a preocupação, então, de muitos ambientalistas e de muitos cientistas, né? E por isso que a gente tem esse chamado buraco, então, na camada de ozônio em si, né? Por essa razão, em 1987, ocorreu então em Montreal, no Canadá, o Protocolo de Montreal, né? Encontro entre representantes dos principais países industrializados do mundo, na qual os participantes se comprometeram inicialmente a reduzir o uso de gás CFC e, em seguida, substituí-lo definitivamente. Então, existia aí todo esse querer, né, de tentar fazer essa redução na emissão de CFCs em si e, posteriormente, ali, se fosse necessária a substituição, ok? Apesar dessa redução, ainda demorará alguns anos, décadas, para que se recuperem os níveis de ozônio presentes, então, na nossa atmosfera em si. E aí a gente tem essa imagem também do material postilado de vocês, né? E tem ali, então, essa concentração desse ozônio que a gente vai analisar, né? Imagens representando a concentração de ozônio na atmosfera sobre a Antártida, obtidas pela NASA, né? Entre ali, a gente tem 1979 à esquerda, né, presente aqui. E aí nós temos aqui em 2017 à direita a representação, né? A gente vê essa cor em azul bem mais intensa, que nem a gente viu ali na outra representação do videozinho também. Quanto mais frequente a tonalidade do azul, menor a concentração, então, de ozônio, ok? Então, a gente tem aí todas essas características, né, relacionadas a essa camada de ozônio em si, certo? E aí, pessoal, nós temos esse exercício para vocês realizarem, obviamente, né? E vocês farão aí como atividade de casa, né? Para colocar na apostila, vocês olhem na apostila, perdão, no caderno de vocês, analise os gráficos a seguir. A extensão do buraco da camada de ozônio, nós temos ela, né? E aí nós temos ali as datas entre setembro e outubro também, em milhões de quilômetros. Concentração mínima de ozônio, né? Também presente ali
entre os meses de outubro e mês de julho, em milhões de quilômetros também. E a gente tem dados entre julho e outubro de 2015. De acordo com as informações do gráfico, responda: qual é a relação entre a concentração de ozônio e a extensão do buraco da camada de ozônio? Em que meses se manifesta a maior extensão do buraco na camada de ozônio? Então, fica para vocês pensarem e realizarem esse exercício aí, né? Para que vocês possam, aí, obviamente, chegar em algum retorno, em alguma resposta, ok? Pessoal, a partir da aula que vem, nós vamos dar, então, continuidade à parte da circulação da atmosfera, ok? E a gente continua falando de toda essa situação da circulação da atmosfera e nós paramos, então, nesse slide aqui. Até breve, até a próxima aula, a gente se encontra, né? Fiquem com Deus.